Bom, dando sequência à nossa programação, eu tenho o prazer de chamar agora para tratar sobre o tema imageamento e análises da utilização de imagens de satélite e sistemas de informações geográficas para a administração municipal de precisão. Eduardo Passo, da Global Geo, por favor. Eduardo, que é técnico em processamento de dados, diretor executivo da Global Geo, uma das nossas grandes parceiras. Seja bem-vindo. Boa tarde. Meu nome é Eduardo Passo, sou diretor executivo da Global Geo, parceiro aí do LabGIS. Gostaria de agradecer a pessoa do Rui, do Sapiens, Gabriel, de toda a equipe aí, mais esse convite que foi feito para a Global Geo. A gente já atua aqui em parceria com o LabGIS acredito que já fazem 2 anos, 3 anos já estamos entrando no 3º ano aqui de parceria com o LabGIS, e eu vou estar colocando aqui, exemplificando, apresentando um pouco a utilização de imagens de satélite e sistemas de informações geográficas voltados para a administração municipal. Falar um pouco da Global Geo primeiro. Nós somos distribuidores exclusivos aqui no Brasil agora da PCI. Temos até o LabGIS como um centro de referência de treinamento agora aqui do PCI também. O PCI é um software de processamento digital de imagens. Ele tem algumas particularidades também de um SIG, mas ele é mais voltado realmente para processamento de imagens de diferentes fontes. Imagens de satélite de alta resolução, média resolução, ortofotos, dados de radar, etc. Adicionalmente, a Global Geo também é distribuidora autorizada da Digital Globe, dos satélites da Digital Globe, WorldView 1, 2, 3, o GeoEye. Temos outras parcerias estratégicas com imagens também de média resolução, no caso a SpaceEye, que é chinesa, de equipamentos, o Ike GPS e o Altos, equipamentos de precisão, topográfico de precisão, imagens de radar, como a Restec, o Halos 2, e temos alguma parceria comercial também com a BlackBridge e com a Airbus, para a utilização das imagens deles em determinados projetos. Bem, a atuação da Global Geo cai em cima da venda de imagens de satélite, venda das soluções e produtos da PCI e serviços relacionados baseados em geotecnologia, a esses dados e dados secundários também. Bem, a unidade principal da Global Geo é em Nova Lima, em Minas Gerais, cidade vizinha Belo Horizonte. Lá está toda a parte comercial e desenvolvimento de negócio, a de diretoria técnica, equipe técnica, administrativa e marketing. E eu fico aqui no Rio de Janeiro, apesar de ser o diretor executivo, eu fico meio isolado aqui numa sala comercial, trabalhando diretamente com os clientes aqui também. Bem, falando um pouco de imagens de satélites, hoje a gente tem sem número de satélites aí de observação da Terra. O principal deles, o que é mais utilizado ainda até o momento, é o Landsat 8. A gente tem a Digital Globe com 4 satélites ativos, satélites de alta resolução, a Airbus com 6 satélites ativos, sendo 2 de radar, BlackBridge e uma série de outros aí, provedores de imagens de satélite aplicados a mais diferentes fins, tá? Dentre a utilização de imagens de satélite que a gente está vendo agora, é uma demanda cada vez maior para imagens de alta resolução. Então a gente está falando de imagens com 30 centímetros de resolução, entre 50 e 30. Vai ter um exemplo de uma imagem do WorldView 3 aí na frente, para vocês terem uma noção de qual escala que a gente consegue estar chegando. Só que as imagens têm uma ampla utilização. A gente vai ter imagem tanto com 30 centímetros e imagem com resolução espacial até de 100 metros. E todas elas sendo utilizadas para diferentes finalidades. Hoje a gente já tem uma real possibilidade de um diferente número de imagens de satélite em curto prazo, e atingindo a escala que não era antes pensada. Hoje a gente já consegue estar trabalhando
apoiado por pontos em campo, em atingir a escala 1:2000, com erro plano e altimétrico de 70 centímetros. Esse foi o último trabalho feito, um último paper, um artigo de uma empresa canadense sobre a utilização do WorldView 3 para a geração de modelo. Cada vez mais a gente vai ter um menor custo dessas imagens e uma maior disponibilidade de fontes. E uma possibilidade de composição com outra fonte de dados. Hoje a gente tem dados gratuitos aí na internet, o SRTM com 30 metros, dados de elevação, né, com 90, o Amsterdam, as cartas topográficas do IBGE, e outros tipos de dados, como censo, hidrografia, unidade de conservação, sistema viário. Aí embaixo, inclusive, tem um link de uma própria matéria do LabGIS, em que eles disponibilizam 530 links de diferentes fontes de dados que podem ser utilizados dentro dos projetos. Voltada para a área de administração municipal, a gente tem casos aí de estudos de área de risco ambiental, apoio para plano de diretores, regularização e cadastro fundiário, planejamento de parques, áreas de lazer, obras de uma forma geral, toda a parte de unidades de conservação que podem ser utilizadas usando imagens de satélites, desenvolvimento de sistemas de informação geográfica, áreas de identificação de áreas de ocupação irregular e outras possibilidades ligadas à área de saúde, educação, turismo, etc. Eu vou falar de alguns estudos de caso específico, um no Rio de Janeiro, outro com a Prefeitura de Buritama, uma pequena prefeitura no interior de São Paulo, e o mais recente que a gente fechou o contrato agora com a Prefeitura de Belo Horizonte, uma licitação que nós ganhamos. No caso do Rio de Janeiro, foi feito um projeto que se chama TI, na Zona Oeste. Eu peço até desculpa, o link aqui ficou errado, é globalgeosig.com.br. Vocês podem estar acessando esse site, vocês vão ver os dados que tem acerca da área da Zona Oeste. Aí. Foi um projeto que foi custeado pelo FAPERJ, e o objetivo era um mapeamento digital detalhado da área da Zona Oeste, planejando a expansão urbana e a instalação de novas unidades industriais no local. Foram utilizadas imagens do satélite WorldView 2, com 50 centímetros de resolução, e dados socioeconômicos, tanto do IBGE quanto do IPP, como dados secundários do projeto. Essas imagens elas tiveram utilização tanto pelo SEBRAE, na área do ponto de vista econômico, e instalação de novas empresas, como também pela Firjan, além de implantação de uma rede de hotel. Por que isso? Dando uma olhada, isso daqui é a cara do sistema. Você tem um mapa aqui em cima que mostra a real localização da área de interesse, uma parte do município do Rio de Janeiro, somente a zona oeste do Rio de Janeiro. Do lado direito, toda a parte de legenda e diferentes camadas. Aqui você já tem as quadrículas separando a articulação das imagens. O usuário... Me ajuda, projetor. Foi. Aqui já tem uma parte de uso e classificação do solo no local, que também foi feito para o projeto. O zoom. Aqui é a área da CSA, e a principal foco do projeto era verificar, estava tendo uma série de atividades dentro da área da CSA, mas uma série de instalações de outras unidades industriais no local. E eles queriam ter isso daí mais detalhado. Então o usuário pode colocar a camada também de uso do solo. E além disso, clicando em cada quadrícula, ele pode estar fazendo o download, ele abre a possibilidade de fazer o download ou da carta imagem, ou do mapeamento temático. E o resultado é uma carta imagem, seja só a imagem ou com o mapeamento temático também do local de cada uma dessas quadrículas. Isso é um sistema livre, qualquer um pode estar acessando. Ele está em Map Server, dentro de um domínio da GlobalGeol, mas completamente aberto ao público para utilização.
Vamos lá. O segundo projeto é o projeto em Buritama, que a gente fez em parceria com a CTGEL, uma empresa de Lins. Esse município ele tem aproximadamente 327 quilômetros quadrados, uma pequena população, acho que beira muito dos municípios que existem aqui no Rio de Janeiro, a realidade do Rio de Janeiro. Esses foram dados também tirados do IBGE. E o objetivo é o cadastro fundiário, apoiado por equipe de campo, para coleta de pontos e real mensuração das unidades, junto com informações socioeconômicas provenientes do próprio município. Foram utilizados também imagens de satélite WorldView 2 com 50 centímetros de resolução. Bem, aí está uma tela do sistema. Então aqui do lado você tem toda a parte de o que é o imóvel, e diversos atributos dele, o trecho, a rodovia, lote, e a interação com outras fontes de dados, aqui no caso dengue e educação. Você mostra a divisão de cada lote em uma área específica, onde que tinha uma área com piscina, em que eles estavam colocando como maior risco de dengue, por estar uma área parada. Aí a parte de consulta, clicando em cada uma dessas unidades, ele vai abrir todo o código, a inscrição dele, o logrador, toda a parte de endereço dele, a área total, os dados de mensuração de cada imóvel. E você pode estar adicionando em cada imóvel também outros tipos de dados, como fotos, planilhas, plantas em CAD, memoriais descritivos, qualquer coisa que vale. O último projeto foi um projeto que a gente ganhou no início desse ano, junto com a Prefeitura de Belo Horizonte. Belo Horizonte tem uma área aproximada de 331 quilômetros quadrados, é muito menor que o Rio de Janeiro, em comparação, só que tem uma aglomeração urbana muito grande. Aqui a gente tem uma área muito grande de parques, áreas que não são urbanizadas, e lá quase toda a área do município é urbanizada. O objetivo desse sistema era uma análise multitemporal das áreas de risco físico e ambiental, e a composição de sistema de informação geográfica, com a adição de dados também provenientes da própria prefeitura. Essas são as especificações técnicas das imagens a serem entregues. A imagem aqui já vai ter uma resolução de 40 centímetros, com essas bandas. Naturalmente o satélite tem uma revisita de 3 dias, só que isso não quer dizer que a gente tenha a capacidade de adquirir a imagem em 3 dias. Dentro do projeto específico, além da cobertura de nuvens, que é um fator impeditivo, a gente tem que adquirir uma imagem com mínimo de qualidade, tinha uma questão também de ângulo. Eles restringiram bem o ângulo de aquisição da imagem, para no processo de ortoretificação ter a menor distorção possível em função disso daí. Então a gente vai ter 6 tomadas de imagem de todo o município, sendo que eu não posso ter 2 tomadas em um prazo menor que um mês. Eu tenho que ter pelo menos um intervalo maior que um mês entre essas tomadas. E durante 12 meses. Esse é o escopo do projeto. Além disso, a gente já tem uma primeira tomada, que foi agora no dia 28 de março passado. Aqui está toda a área do município, e na verdade foram 2 imagens coletadas com ângulos muito próximos, todos eles entre o nadir e 10 graus, de toda a área do município. Para vocês terem uma ideia da escala e da quantidade de dados que já pode ser extraído a partir de uma imagem de alta resolução, aqui é uma imagem com resolução espacial de dentro ainda lá do projeto, resolução espacial, a questão que eu tinha falado da angulação inferior a 10 graus e o percentual de nuvens inferior a 5 graus. Isso habilita a gente a estar utilizando esses 3 satélites para o projeto. Para que vocês tenham uma noção, aqui é uma imagem de exemplo de São Paulo, uma imagem já do WorldView 3. E a imagem com zoom pleno.
Então você já consegue ver, inclusive, diferenciação de pistas, já com a imagem do WorldView 3. A gente está atingindo níveis realmente de escala que a gente não estava atingindo antes. A diferenciação da piscina em tons do ladrilho ao fundo, claramente você identificar o que é um caminhão, o que é um carro de passeio, ou ônibus, ou algo do gênero, e vários outros detalhes aí que a gente não conseguia ver anteriormente. Bem, dentro da parte de processamento de imagem, aqui tem um fluxograma de como se dá isso. O cliente pode optar em adquirir já ela só no formato bruto, e a gente realizar a entrega dessa forma, ou das imagens processadas, passando pelo realce, ortorretificação, equalização, mosaico, reprojeção, articulação, e em projetos específicos até com a geração de modelos digitais também. Aí tem uma explicação sucinta aí, textinho um pouquinho longo, mas uma explicação sucinta do que é um sistema de informações geográficas, para que ele serve, né? Qual seria a principal utilização dele. Aí todo o fluxograma também, o fluxo de trabalho nosso, entre a captura, armazenamento, a verificação, a integração, manipulação, a análise e a visualização dos dados espaciais. São assim que esses sistemas funcionam. Algumas das vantagens do SIG, o desenvolvimento de páginas com informação já referenciada e integrada a aplicações específicas, a manutenção e atualização da informação a partir de interfaces instintivas, o acesso remoto por parte de equipe de campo a esse tipo de dado, a geração dinâmica de mapas temáticos, podendo ser disponibilizados em tempo real, e a associação de diversos tipos de dados espaciais nesse tipo de sistema, permitindo uma melhor análise dos mesmos. Bem, alguns exemplos de utilização do sistema para planejamento urbano, para acompanhamento do crescimento urbano e rural, elaboração de plano diretor, plano de obras e controle de investimento, estruturação viária, delimitação de reservas ambientais e tal. É importante que, nesse momento que o Brasil está passando aí de, vamos dizer assim, uma crise que a gente realmente passe, é importante a gente saber tirar proveito de ter um melhor planejamento e conseguir fazer mais com esse tipo de ferramenta com menos recursos. A gente viveu uma época aí que teve um boom de atividades e uma grande oferta de dinheiro, uma grande oferta de crédito e que não vai ter mais isso. Então, cada vez mais a gente vai ter que saber fazer mais com menor recurso. Dentro da área de educação, qual é o local mais apropriado para a instalação de novas unidades, o controle de eficiência de ensino, a gestão por unidade de ensino, relatórios estatísticos de aluno. Dentro da área de fazenda, a localização e identificação de imóveis para fins de lançamento, cálculo de área construída, toda a parte de penalização de áreas em locais irregulares, controle de lançamento e arrecadação no IPTU, elaboração, planta de valores e uma série de outros fatores. E dentro da área de saúde, estudo também para instalação de postos de saúde, qual local mais apropriado, onde que a população está precisando mais, gestões de campanha, ação preventivas em locais carentes e outras coisas do gênero. Aí exemplos de imagem que você tinha uma base, tinha imagem ao fundo, deslocada e com apoio de pontos de controle em campo, e com software específico para tal, você está ajustando a imagem à base do local. Aí exemplo de geração de modelos digitais de elevação já compatíveis com a escala 1 para 5.000, isso utilizando imagens de satélite, para municípios que tenham problemas grandes de inundações, problemas em encostas, isso daí é um dado muito válido. A geração, inclusive, de mapas de declividade, hipsométricos. Uma outra amostra de 1 para 5.000 do mesmo local. Uma visão geral.
com as curvas de nível. Um exemplo do modelo digital de superfície feito. E outro do modelo digital de terreno, sem a questão da vegetação e edificações. Bem, uma coisa que a gente vê muito com prefeituras, algumas prefeituras ainda só têm boa parte da base de dados delas ainda em papel, e a gente tem que vetorizar isso para sobrepor ao projeto, meio digital. O que está sendo muito utilizado também pelas prefeituras é a identificação de atualização de construção. Então, tendo uma imagem em determinado local, você vê que tem alguma coisa em obra, em outro tem uma pequena área, aqui não tem nada, aqui parece que vai começar uma obra, isso em um determinado momento X. E posteriormente você vê que todas essas unidades que estavam marcadas antes apareceram. Tem uma discrepância muito grande em cada prefeitura entre o que realmente está cadastrado e o que realmente está construído. E é uma fonte de recurso que a prefeitura tem que verificar isso. Aqui uma outra aplicação, para dentro da área do Comperge, uma análise multitemporal das imagens também da Digital Globe, dentro da área do Comperge. Então você tem desde 2008 até 2014, todo o andamento da obra, para você fazer o acompanhamento de grandes unidades. Bem, como pontos principais aí, o que a gente pode notar? Eu acho que a gente tem que ter uma maior difusão, de certa forma, eu acho que deveria ser até obrigatório para cada prefeitura estar utilizando geotecnologias de uma forma geral, que não seja imagem de satélite, que seja fotografia aérea, outro tipo de sensoriamento remoto, para estar fazendo a atualização não só da base do cadastro fundiário dela, mas principalmente como um todo, para pegar toda a parte de educação, saúde, meio ambiente e tal. Ou seja, a utilização das geotecnologias de uma forma geral. Um ponto importante disso, um aliado disso, é a redução de custo. Cada vez a gente vai ter uma maior fonte de imagens, novos satélites, aeronaves remotamente pilotadas, né, os VANTs. Eu estava conversando, vai ter um sem número de novos satélites de alta resolução que vão ser lançados aí ao longo dos próximos anos. Eu acho que as prefeituras têm que verificar essa possibilidade também. Hoje a gente já tem um bom número também de sistemas em plataforma livre. Esses sistemas que eu apresentei aqui, todos eles foram em plataforma livre. E isso vai ter uma maior competição também dos provedores de solução, ou seja, vai tornar, além de ter uma maior facilidade para a prefeitura, vai tornar esse dado também mais barato. Já tem uma grande disponibilidade de dados físicos e socioeconômicos, falando aqui para o estado do Rio de Janeiro. Você tem toda a ortofotos aqui do estado, em escala 1 para 25 mil, de todo o estado. Isso é disponibilizado gratuitamente, qualquer um pode chegar, entrar nesse link, fazer o download, utilizar isso dentro do projeto. E imagem também do RapidEye dentro do catálogo de IBAMA. A prefeitura, o órgão estadual pode estar fazendo esse cadastro lá para ter acesso a essas imagens. A última parte, mas não menos importante, a gente também precisa ter uma capacitação técnica mais adequada, melhor. E eu queria parabenizar mais uma vez o LabGIS por esse foco, por esse viés, por verificar isso e estar em contato junto com a administração municipal, tentando de alguma forma aperfeiçoar e melhorar a capacitação dos técnicos dessas prefeituras. Bem, esses são meus dados só e gostaria de agradecer aí pelo tempo. Obrigado. Eduardo, obrigado mais uma vez, parabéns pela apresentação. Temos alguma pergunta na plateia presente?
Bom, boa tarde, Eduardo. Meu nome é Marcos Serpa, sou da Rio Águas. Eu estava querendo saber, entender um pouquinho melhor, né, como leigo mesmo, essa questão da qualidade da imagem que você fala de escala e resolução. Então, numa outra aula do Gabriel, ele até falou que nossa capacidade média máxima assim, seria 0,2 milímetros para enxergar alguma coisa. E aí ele começou fazendo um exercício, escala 1 para 2000, 1 para 2000, sendo 0,2 milímetros, a gente conseguiria observar 40 centímetros. Numa escala 1 para 2000, abaixo disso a gente não conseguiria. Então, quando você fala de Worldview 3, eu não sei se eu anotei certo aqui, escala 1 para 2000 daria uma resolução de 0,70, né? Não sei, 0,30? 0,30. 0,30, né? 30 centímetros, sim. Então, aí nessa escala, por exemplo, escala 1 para 2000, a gente conseguiria, abaixo de 40 centímetros, a gente não enxergaria. O que significa essa resolução? Por exemplo, se fosse uma escala menor, 1 para 5.000, 1 para 10.000, a resolução continuaria sendo 30 centímetros? Como é que funciona essa análise de qualidade da imagem? Assim, eu não estou entendendo. Não é que você não visualize. O que acontece é que quando você começa a dar um zoom a mais numa determinada resolução, ela tem o fator máximo dela de visualização que você vai estar podendo estar verificando. Acima daquilo, a imagem começa o que a gente chama de quadricular. Ela vai pixelizar, ou seja, você em vez de ver as feições com clareza, você vai ver cada vez mais ela mais borrada ou mais quadriculada dentro de cada pixel. Aplicando esse mesmo fator aí para a imagem do Worldview 3, a gente vai estar chegando em uma escala compatível de 1.200, 1 para 1.200 em visualização. Quando a gente está falando já da parte cartográfica, aí não. Você tem que ter a capacidade de utilizar isso dentro do padrão de cartografia. Você tem que ter um registro de campo forte, bom, para poder ter a acurácia desse produto e a precisão desse produto. Bom, temos mais alguma pergunta? Pessoal presente? Não? Online tem alguma, Vitor? Não? Eduardo, obrigado mais uma vez. Obrigado.